Oi, gente que coloca Jesus em primeiro lugar, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento de Deus na Bíblia. Mas antes de falar sobre isso, eu queria mostrar para vocês um presente que eu ganhei, que eu gostei muito, que foi esse presente aqui, esse quadro lindo, feito pela minha amiga, pela querida Vicky, que é uma discípula de Jesus, uma menina que eu e a Jéssica temos como filha, e que dá muito orgulho para nós. Eu recebi esse presente de aniversário, que eu fiz aniversário essa semana, e eu gostei muito, vai fazer parte do nosso cenário a partir de hoje. Então, queria agradecer do fundo do coração a Vicky por esse presente. Gente, hoje nós vamos falar sobre idolatria. Para falar a verdade, o primeiro mandamento de Jesus, o primeiro mandamento do Decálogo, dos 10 mandamentos, é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo é: não farás para ti imagens de escultura. 2 mandamentos que refletem e que são diretamente relacionados à realidade da idolatria. Quando Jesus resumiu a lei, ele começou com uma frase que está lá no Deuteronômio 6,4: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Um combate direto também à idolatria. A Bíblia não se propõe a provar que Deus existe. A Bíblia, na verdade, ela se propõe a provar que Deus é o único Deus. Tem 2 filósofos judeus muito conceituados, o Albert Tal e o Magalitt, que escreveram uma obra chamada Idolatria, e eles dizem que o princípio central da Bíblia é justamente a rejeição da idolatria. E história após história, a Bíblia vai mostrando pessoas e situações em que houve idolatria, em que o povo de Israel se envolveu em idolatria, e as consequências da idolatria, e Deus sempre combatendo este pecado. E como a idolatria é o pecado diretamente combatido no primeiro mandamento, o primeiro sempre é importante, sempre as primeiras coisas devem ser tratadas como mais importantes, e é isso que a gente faz nesse canal. E Lutero disse que ninguém quebra os outros mandamentos sem antes quebrar o primeiro. Ele diz que só é possível quebrar os outros mandamentos, os outros 9 mandamentos, depois que você quebra o primeiro. Então, a idolatria, para Lutero, é a causa de todas as coisas erradas que nós fazemos. O que ele está dizendo é que nós, quando mentimos, quando roubamos, quando cobiçamos ou quando fazemos qualquer outra coisa errada, nós assim o fazemos porque amamos alguma coisa, porque idolatramos algo, porque amamos alguma coisa mais do que a graça e a bondade de Deus, e por isso cometemos determinado pecado. Então, dada a importância desse tema, eu quero com esse vídeo hoje responder 3 perguntas para vocês. O que é idolatria? Como identificar um ídolo e como vencer a idolatria? Então, o que é idolatria? A nossa mente já evoca diretamente a imagem de idolatria como pessoas se curvando diante de imagens, né? Mas isso não é a realidade toda a respeito da idolatria. A Bíblia diz lá em Ezequiel 14:3 que os anciãos de Israel haviam construído ídolos no seu coração. E isso não é imagem que você constrói, isso é algo que nasce dentro do seu coração, e Calvino dizia que o coração é uma fábrica de ídolos. Na realidade, cada cultura tem seu conjunto de ídolos, que não necessariamente são esculturas e imagens. Por exemplo, lá em Atos 17, diz que Paulo foi em Atenas e ele ficou impressionado e indignado com a quantidade de ídolos que havia naquela cidade, no Partenon, da deusa Atena, e lá tinham muitos outros deuses, por exemplo, a deusa Afrodite, que era a deusa da beleza, ou a deusa Ártemis, que era a deusa da riqueza e da fertilidade. E eles queimavam incensos, eles faziam sacrifícios a esses deuses, eram os deuses daquela época. Cada um deles tinha os seus templos e seus altares. Mas e hoje? Hoje nós não vemos templos por aí para a deusa Ártemis ou para a deusa Afrodite, mas a gente vê muitos outros templos que são idolatrias da nossa cultura. E parece que não, mas esses mesmos deuses que se prestava culto no tempo de Paulo, eles continuam sendo deuses que atraem adoração. Por exemplo, o que dizer de uma menina que entra em depressão
porque ela não tem o corpo que ela deseja, ou que tem distúrbios alimentares, bulimia, anorexia, porque ela não se acha bonita quanto a sociedade diz que ela tem que ser. Isso não é um culto, isso não é uma oferenda à deusa da beleza, a Afrodite, ou mesmo pessoas que abrem mão das suas famílias e que fazem de tudo, renunciam a tudo para ter mais sucesso, para ter uma vida próspera financeiramente, e às vezes abrem mão dos seus filhos e perdem e sacrificam filhos, o que era feito para deuses da antiguidade. Então a idolatria rodeia o nosso tempo, não apenas nos templos, mas nas academias, nos estúdios, nos spas, nas clínicas e em tantos lugares onde ídolos são levantados e erguidos o tempo todo. Um ídolo, na verdade, não é uma imagem ou uma escultura. Um ídolo é tudo aquilo que ocupa o primeiro lugar da sua vida, que é, na verdade, de Jesus. Um ídolo nasce quando algo que é bom se torna algo supremo, quando algo que é de valor ocupa um valor maior do que ele devia ocupar. A idolatria, portanto, é o pecado de dar o primeiro lugar de qualquer área da sua vida, em qualquer circunstância, em qualquer tempo, a qualquer pessoa ou algo que não seja Jesus Cristo. Por isso a idolatria é um pecado tão combatido, porque é não dar a Jesus o lugar que lhe é devido. Isso é impossível, porque as coisas foram feitas, o universo foi criado, tudo que existe, existe só pelo fato de Jesus ser o primeiro em todas as coisas. A Bíblia fala de vários deuses do nosso tempo. Ela fala de Mamon, que é nada mais nada menos do que o dinheiro elevado à categoria de Deus. Diz também que a avareza, o amor ao dinheiro, é idolatria. A Bíblia diz também que a rebelião é como um pecado de feitiçaria e a porfia, o orgulho, a soberba é como o pecado de idolatria. A Bíblia também fala de algumas pessoas que são inimigas da cruz de Cristo, cujo Deus ou ídolo é o próprio ventre. São pessoas que fazem da satisfação da carne o seu ídolo. Pessoas que fazem do sexo ou de algum vício, do cigarro, da droga, da bebida, da gula, fazem o seu ídolo. Tudo pode ser um ídolo. Inclusive, a Bíblia fala que coisas muito boas, como filhos, pais, mães, irmãos, podem se tornar um ídolo. E Jesus diz que aquele que amar pai, mãe, filho, irmão, mais do que a ele, aquele que fizer do primeiro lugar da sua vida a sua família, até os seus filhos, não é digno dele, porque o lugar de Jesus não se dá a ninguém. Inclusive as melhores coisas da vida podem ocupar esse lugar. A carreira pode se tornar um ídolo, uma ideologia pode se tornar um ídolo, um sonho pode se tornar um ídolo, e para nós cristãos, até mesmo o serviço, o ministério cristão, aquilo que fazemos para Deus pode se tornar um ídolo. Mas como a gente pode identificar um ídolo na nossa vida? A Bíblia dá 3 metáforas para mostrar Deus e mostrar a idolatria que podem nos ajudar a identificar ídolos na nossa vida. A primeira metáfora que ela dá é uma metáfora conjugal. Ela traz Deus como sendo o nosso esposo. E se Deus é o nosso esposo, quando nós desejamos, quando nós nos deleitamos, quando temos mais prazer em algo do que no próprio Deus, nós estamos cometendo um adultério espiritual. Nós estamos dando o lugar do nosso amor maior a outra coisa ou outra pessoa que não o próprio Deus. Isso acontece quando o nosso coração e a nossa imaginação são tomados por algo ou por alguém. E é fácil a gente identificar ídolos dessa maneira quando a gente olha para o que a gente mais pensa, o que a gente mais deseja, o que a gente mais sonha acordado, o que dá mais prazer para nós, o que dá mais valor e significado para a nossa existência e faz a gente se sentir mais pleno. Se existe algo que ocupa esses lugares mais do que o próprio Deus, isso é uma idolatria e a gente identificou um ídolo. Uma segunda metáfora que a Bíblia usa é uma metáfora religiosa. Nela, Deus é apresentado como o nosso Salvador, é aquele que nos dá segurança, aquele que nos protege, aquele que nos dá a paz que nós necessitamos. E se tem algo na nossa vida que nos faz sentir mais paz ou que nos dá mais segurança do que o próprio Deus, esse algo se tornou um ídolo na nossa vida. Se tem algo que ao perder ou que ao pensar em perder, a nossa vida parece que perde o sentido, na verdade quem é o nosso Salvador, o Salvador da nossa vida, não é o próprio Deus, mas sim
isso. Isso é muito comum acontecer com o dinheiro, por exemplo, ou com alguns relacionamentos e pessoas. Existe uma história de um empresário coreano que perdeu um investimento de 370 milhões de dólares e no dia que isso aconteceu, que ele percebeu esse prejuízo, ele perdeu a razão de viver e se suicidou. Isso aconteceu porque o salvador dele, o que dava paz para ele, o que dava segurança para ele, era o dinheiro. Quando ele perdeu o dinheiro, ele perdeu essa segurança e se perdeu. Ao passo que há uma história de um outro empresário que, alguns anos antes de passar por uma grande perda financeira, de uma grande crise, ele encontrou a Cristo. E ele testemunhou que se ele não tivesse encontrado a Cristo, ele muito provavelmente teria feito uma besteira, ele muito provavelmente teria dado fim à própria vida. Mas ele entendeu que quando ele encontrou a Cristo, a segurança dele não estava no dinheiro, a segurança dele estava em Cristo. Cristo era o verdadeiro salvador da vida dele. É fácil a gente perceber quando há ídolos na nossa vida, quando a gente olha para os nossos maiores medos. Aquilo que a gente tem mais medo de perder, isso pode ser o nosso salvador e isso pode ser um ídolo no nosso coração. Já a terceira metáfora mostrada pela Bíblia é uma metáfora política. Nela, Deus é apresentado como nosso Senhor, como nosso único Senhor. E o Senhor é aquele que nos domina, é aquele que exerce controle sobre nós, aquele que tem poder sobre nós. E nós temos ídolos, identificamos ídolos quando encontramos coisas que exercem mais controle e mais poder sobre nós do que o próprio Deus. Isso é o caso dos vícios, isso é o caso dos comportamentos inadequados, daquelas emoções e aquelas coisas que a gente faz mesmo sabendo que é errado, que não devemos fazer, mas que não conseguimos controlar porque elas exercem controle sobre nós, elas têm domínio sobre nós. Nós podemos perceber isso quando olhamos para aquelas coisas que pensamos e achamos que são mais fortes do que nós, quando olhamos para aquelas emoções mais tenazes e mais difíceis de controlar. Isso, na verdade, acontece porque existem por baixo delas alguns ídolos, algumas coisas que nós não podemos perder em hipótese alguma, e esses ídolos escravizam, eles mandam a gente fazer coisas e a gente acha que não tem controle. Se tem algo que exerce mais controle do que o próprio Deus na nossa vida, isso é um ídolo. O que eu percebi como médico, como profissional de saúde, é que existem muitos problemas psicológicos que as pessoas enfrentam, que nós enfrentamos, que na verdade são idolatrias. São coisas que nós valorizamos muito mais do que devíamos valorizar, ou que nós colocamos num lugar que não devíamos colocar. Coisas que não necessariamente são ruins, na maioria das vezes elas são muito boas, mas elas começam a ocupar um lugar que não deviam ocupar, e isso faz com que haja uma série de transtornos e problemas. Uma outra forma de identificar ídolos no nosso coração é olhar como nós gastamos o nosso dinheiro. Isso porque a Bíblia diz que onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Então, onde nós temos mais facilidade e mais prazer em gastar o nosso dinheiro, é muito provavelmente que o nosso coração esteja nisso. Então, o padrão como nós gastamos o nosso dinheiro, se nós gastamos mais com roupas e com coisas que trazem status, com carros e com coisas que simplesmente vão mostrar algo para a sociedade, vão tentar mostrar o nosso valor nessas coisas, isso se tornou um ídolo também para nós. Ao passo que se nós gastarmos mais o nosso dinheiro com a generosidade, com a caridade, com o cuidado dos pobres, com a obra de Cristo, isso mostra que Cristo é o Senhor do nosso coração. É duro falar isso, falar em dinheiro é um negócio complicado, mas o modo como a gente gasta o nosso dinheiro diz também quem é o dono do nosso coração. Mas vamos então à pergunta que não quer calar. Eu acho que todos nós temos ídolos que precisam ser derrubados no coração, mas como vencer a idolatria? A resposta para essa pergunta não é uma resposta fácil, mas é perfeitamente factível em Jesus. Nós não conseguimos tirar um ídolo do coração, quebrar aquele altar, derrubar aquele altar, a menos que nós coloquemos no mesmo lugar um altar e um Deus de fato que ocupe aquele espaço
com excelência. Então nós só conseguimos trocar um falso Deus quando nós colocamos no lugar o verdadeiro Deus. Se nós quebrarmos o altar de um falso Deus, mas não colocarmos no lugar um verdadeiro Deus, aquele altar inevitavelmente, ou aquele ídolo inevitavelmente vai começar a crescer novamente no nosso coração. Então o único jeito de acabar com a idolatria é colocando no lugar do ídolo o único Deus verdadeiro. Isso resolve de fato o problema. Para vencer a idolatria não basta apenas arrependimento ou vontade de mudar. Nós vamos precisar fazer o que Paulo disse aos Colossenses no capítulo 3, do 1 ao 5. Nós precisaremos pensar nas coisas que são de cima. Nós precisamos buscar a nossa vida que está escondida com Cristo em Deus. Nós precisamos mortificar as obras da carne, inclusive a avareza, que é a idolatria citada nesse texto. Nós precisamos morrer com Cristo e pensar nas coisas que são de cima. O único jeito de fazer com que os espaços que o nosso coração ocupa com a idolatria sejam ocupados é pensar nas coisas que são de cima, é começar a olhar para Cristo como de fato aquele que nos proporciona a paz, a alegria, a plenitude, a segurança, aquele que proporciona o prazer. Ele tem que ser aquele que nós mais desejamos, ele tem que ser aquele que nós mais ansiamos por estar junto, ele tem que ser o nosso maior descanso, o nosso maior amor, ele tem que ser realmente o alvo da nossa adoração. E a gente só vai conseguir fazer isso com disciplina espiritual, a gente só vai conseguir fazer o nosso corpo trabalhar nisso, buscar as coisas que são de cima, praticando as disciplinas espirituais. Nós temos que orar, nós temos que meditar na palavra, nós temos que adorar ao Senhor com tudo o que fazemos. Isso é colocar as coisas que são de cima no nosso coração. Nós precisamos fazer isso, senão os ídolos vão tomar conta do nosso coração, pois como diz Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então a minha oração hoje é para que nós, eu, você, nós como Igreja de Cristo, voltemos a colocar Jesus no lugar que lhe é devido. Nós tiremos os ídolos do nosso coração, nos convertamos dos ídolos para Cristo, quebremos os altares que têm ocupado o lugar que é só de Jesus, que a gente entenda que o primeiro lugar de nossa vida, em toda e qualquer circunstância, é apenas de Cristo Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.